Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 7 de junho de 2019, e hoje eu estou aqui com um vídeo, né, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, tá certo? Com o Abner Ferreira, que é o pastor presidente da igreja, e o tema de hoje é características do profeta Eliseu, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Agora, baixei demais, né? Assim, acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Ainda tá tom. Ai, ai. Peraí. Deixa eu subir mais um pouquinho assim. Assim tá bom, tá ótimo, perfeito. Então, amados, antes de eu colocar essa mensagem, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Essa aqui é a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, tá? Esse aí foi gravado dia 26 de maio de 2019. Então, vamos lá. Essa igreja, ela é, na verdade, eu até sugeri no vídeo, quando eu falei da Assembleia de Deus, da maçonaria, eu sugeri no vídeo que eles deveriam colocar assim na igreja, em vez de colocar a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, eles tinham que colocar a loja maçônica da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, que assim ninguém é enganado. Veja, aqui é o esquadro compasso, aqui é o púlpito, tá? Aqui, ó, o púlpito é esse aqui, ó. Esse aqui é o púlpito, tá? Não, eu vou mostrar pra vocês. Que esse aqui eu vou começar, vou pregar. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês a pregação do Abner Ferreira, tá? Isso aqui é embaixo, né? Onde o Silas estava pregando, que eu também vou pregar. Eu também vou pregar, eu também vou mostrar essa pregação do Silas. Então, o Silas estava aqui, tá? O Abner Ferreira tá pregando aqui. Aqui, né, como eu já mostrei para vocês em um outro vídeo, isso aqui é o bode, é o chifre do bode, Bafomé, e aqui é a chama, entendeu? Tem todas as partes aqui, olha. Isso aqui, ó, pode reparar, amados, é uma pirâmide, tá? E aqui é o olho que tudo vê, ó. Disfarçado, mas vocês podem reparar que dá pra ver aqui assim, ó. Tá certo? Então, é uma loja maçônica isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui de novo porque eu vou gravar esse vídeo do Silas Malafaia. E como eu vou gravar o vídeo do Silas Malafaia, eu vou deixar aberto ali que eu também vou mostrar, né? No vídeo do Silas. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Pezão, para vocês verem como é que é essa igreja, porque eu esqueci de mostrar. Eu esqueci de pegar, né? Entrando na igreja de Assembleia de Deus. Vamos ver se aqui tem. De Madureira, quer ver? Vamos ver se esse aqui é esse mesmo, acho que é. O governador Pezão entra no templo da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, e fiel faz filmagem indignada. A maioria das igrejas se tornaram palanques eleitorais de políticos. E isso não é de admirar, já que estes templos nada mais são do que segmentos da maçonaria. Nunca se imaginou que um político seria aplaudido dentro de um templo evangélico, ou que subiria no altar para falar de política. Está uma agitação para o governador entrar. Não, estou querendo protestar contra isso. Na entrada do templo nótico, o piso possui um emblema muito significativo, uma flor como dos rosas cruz, que é uma ramificação da maçonaria. Esta flor possui um simbolismo subliminar, já que suas pétalas possuem um formato fálico, que é típico na adoração a Baal, que faz parte da trindade maçônica Jabulon, formado por Baal, Osíris e Jeová.
O governador entrando, gente. Então vocês vejam que até o nome Jeová está na maçonaria, para vocês verem que eles botaram e que as pessoas estão adorando Deus Jeová nas igrejas evangélicas, sem saber que é o Gadu, o grande arquiteto do universo, que é o Deus que eles adoram, que eles chamam de Gadu, Bafomé, tá certo? E além de Bafomé, ainda é o próprio Terron, e que aqueles que estão no grau 33 sabem do Terron, que o nome dele é Terron e sabe quem eles adoram. Todo mundo apertando a mão dele. Quer dizer, vai entrar daqui a pouco pela essa porta aqui. E o povo da igreja assim. O povo tá tudo aqui esperando ele entrar. Pezão entrando dentro da igreja agora. Ladrão, corrupto, safado. Entrando agora. Olha só, o povo todo recebendo ele. Meu Deus, o povo tá batendo palma pra ele. Olha só, o povo da nossa igreja batendo palma, gente. Olha só. A Assembleia de Deus já é muito citada por receber políticos maçons em seus tempos, e também é acusada de usar muitos emblemas com mensagens subliminares, que revelam sua conexão com a maçonaria. Bom, amados, eu vou deixar esse vídeo no link da descrição, tá? Para vocês. E deixa eu voltar aqui de novo, tá? Esse é um vídeo do Segredos Subliminares, tá? Deixa eu até dar aqui meu like aqui, que o irmão Fernando Smith, ele faz um trabalho excelente. E eu gostaria aqui de colocar aqui, ó, fotos do bode Bafomé. Vamos ver se... Só para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Bora? Bom, não quer ir, né? Então... Eu quero fotos. Vamos ver. Aqui. Veja. Aqui, esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês saberem o que eu tô falando, tá? Olha só. Aqui é o chifre do bode e aqui é a chama, tá? É isso que mostra aqui, que eu vejo, tá? E aqui, ó, pode ver, ó. No outro que a gente viu, aqui tava apagado. Mas olha aqui, ó, como é que tem aqui uma pirâmide aqui e um negócio como se fosse o olho que tudo vê. Entende? Então é uma igreja totalmente satânica e maçônica. Totalmente maçônica, olha. O chifre e aqui a chama, tá? Então, eu vou deixar esses links na descrição para vocês, tá? E vamos começar agora, né? Na pregação desse Abner Ferreira, tá? Então, vou colocar aqui. Ah, não, esse aqui é do Silas. Depois eu vou gravar o do Silas também, tá, amados? Então, repara como é que é a igreja do lado de fora. Tá vendo, ó? Pirâmides, olha. Em forma piramidal, aqui assim, ó. Olha. Viu? Aqui, ó. É uma igreja totalmente satânica. E por dentro dá pra ver. Só fica na dúvida quem quer.
1 Reis, capítulo 19. Veja, amados, aqui, ó, é aquela parte do púlpito, tá? Essa parte aqui, ó. Eu tô mostrando assim, amados, para não terem dúvida, para ninguém ter dúvida. Ó, essa parte aqui, ó, que eles estão. Aqui as cadeiras, tá vendo? Aí, o que acontece? Em Mateus 23, olha o que a Ruxa disse em Mateus 23 para nós. Vou botar nessa aqui. Mateus 23, tá? Então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Escribas e fariseus são mestres da lei, religiosos, líderes religiosos, tá, amados? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Aí vocês vão ver nessa pregação as mulheres sem usar brinco, sem usar batom, com aquelas roupas horrorosas, que eu acho horroroso. Né? Mas aí é pecado usar brinco e não usar brinco, usar batom, usar essas coisas, vaidade, mas não é pecado ser maçom e estar adorando Bafomé, porque a maçonaria, amados, é uma religião, tá certo? E eles adoram Terron, que é Satanás, não tem nada a ver com a luz. Então vocês vejam bem. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alagam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aí eu digo para vocês aqui, vamos voltar aqui. Gente, não repara os cachorros não, tá? Eu acho que os vizinhos deixam os cachorros no passeio com o cachorro, trabalham o dia inteiro, chega à noite não sai com os bichos, são 4 cachorros dentro de um apartamento. Eu acho isso um absurdo. E aí eles ficam assim, direto, chorando direto, né? Então, olha o que a Ruxa falou, voltando aqui ao nosso assunto. Tá vendo? Aqui tá o falso pastor. E aqui tá os presbíteros, os falsos pastores, porque o único pastor é Yahushua, em João 10. Aqui, ó, eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas, não é isso? E o pessoal atrás, que tá ali mais para cá, ó, para frente, vê eles na frente, ou seja, eles gostam de sentar na frente e de serem chamados rabis, ou seja, serem chamados pastores, presbíteros, bispo, entendeu? É isso que a Ruxa tá falando. Então, vamos lá. Vamos lá. Do versículo 19 ao 21. Tá, então vamos ler aqui, versículo 19 ao 21 de 1 Reis, porque ele demora muito para ler. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Sefate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Então vocês reparem que esses líderes, a maioria deles prega pessoas do Velho Testamento, né? E não prega Yahushua, porque eles não conhecem Yahushua. Eles não conhecem. Não conhece nem pai nem filho, porque o pai e o filho só se revela aquele que é o templo e que deixa de ir a um templo,
tá certo? Então, eles vão pegar características de pregar, né, sobre o profeta Eliseu, ou sobre outros, né, como ontem a gente viu a Camila falando de Daniel, né, aí eles falam de Sansão, de Davi, de Elias, né, Salomão, e assim vai indo. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, né, e assim vai indo, né. Então vamos aqui, vamos ver o que ele vai falar. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amém. Bom, gente, a mensagem ele vai levar ao servir na obra de Deus, fazer as coisas para Deus, né? Olha, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Tá, se tornou seu auxiliar, ele disse que o servia. Vamos ver, 1 Reis 19, 21, para ver como tá em outras bíblias, porque eu, sinceramente, amados, eu não confio em líder religioso. Ou raça que eu, sinceramente, eu não confio. Não confio mesmo, são todos mentirosos. Então eu quero ver aqui se tem algum aqui que tá realmente esse servir aí, tá? Porque ele vai levar a mensagem para os dias de hoje da pessoa servir na casa de Deus. Aqui, ó, ele ficou trabalhando como seu ajudante. Ah, sim, eu servia. Aqui tá servia, mas eu olho, amados, porque eu, sinceramente, eu não confio nesse povo mais. Se tem um povo que eu deixei de confiar, é pastor, líder religioso. Eu não confio, porque todos mentem, todos enganam, né? Eles gostam da mentira. Podeis sentar, meus irmãos. Aí vocês vejam, essas meninas aqui, ó, essas senhoras, ó. Vamos ver. E os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Olha, veja bem, aquelas meninas ali, aquelas senhoras sem usar brinco, sem usar batom, olha isso, eles botam fardos pesados para as pessoas, doutrinas de homem, como está escrito na Escritura, né? Mas eles mesmos estão nas trevas, porque eles servem a Terron, Satanás, na maçonaria. Vocês viram bem. E outro, amados, quando eu confiro, né, até estava escrito assim, eu servia, é porque, sinceramente, amados, a gente tem que aprender a ler a Escritura e não só ler versículos isolados. Eu não li o capítulo todo, porque ele vai falar dessa parte e fala de Eliseu. Então, eu leio assim, quando eles falam uma parte assim
do Salmo, aí eu olhei o Salmo todo para saber de qual Deus Davi está adorando, porque Davi ele foi enganado, ele salmodiava tanto para Iarro como para Terrom, porque Terrom se passava por Iarro e ele foi enganado. Então, e eu também costumo ler, né, quando eles citam um versículo do Novo Testamento, aí eu leio todo, mas eu sinceramente não vi necessidade de ler o capítulo todo de 1 Reis, tá? 19. Aí por isso que eu não li todo. Eu quero meditar com os irmãos algumas características desse grande homem de Deus, o profeta Eliseu. Vocês reparam que ele fala, eu quero meditar com vocês sobre as características desse grande homem de Deus, o profeta Eliseu. Mas ele não medita nas características de Yahushua, nas características que Yahushua ensinou do pai, Yahru, porque é Yahushua que veio trazer o pai, que veio revelar o pai. Isso é impressionante, amados, porque esse pessoal, eu tenho avaliado algumas pregações e a gente não vê eles falando de Yahushua, a gente não vê, né? Ou então eles falam de Jesus, mas a gente não vê eles falando qual a característica de Jesus, já que eles falam de Jesus, como chegar a Jesus, ou seja, eles falam características de outros, né, do Antigo Testamento, e quando eles falam para vir para Jesus, é para ir aqui para Jesus aqui, ó, a igreja de pedra, para servir, fazer a obra de Deus, é fazer a obra desse Deus aqui, ó, para enriquecer mais a Ele, sabe? Está totalmente contrário da Escritura. Vamos continuar. Ele foi levantado por Deus pelo ministério do profeta Elias. Sim, pelo ministério do profeta Elias. O profeta Eliseu foi levantado por Deus pelo ministério do profeta Elias. Beleza. Mas para fazer o quê? Porque segundo ele aqui, eu vi uma parte da mensagem, não vi toda não, mas vi uma parte. E ele vai levar que o ministério que o profeta Eliseu, ele servia, era o ministério de fazer a obra de Deus. E aí ele vai levar para esse templo aqui, ou seja, então, na verdade, o que ele quer dizer é que o profeta Eliseu, ele foi ungido por Deus para o ministério da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Porque ele vai levar mensagem para isso. A pessoa vai pensar que o que Eliseu fez, né, servindo a Elias, trabalhando com Elias, é fazer aqui um modelo para fazer a obra de Deus nessa igreja. Estão entendendo? Aí é nesse ponto, nesse sentido que ele vai levar a mensagem. Vamos ver. Num momento de grande crise espiritual e política de Israel, na verdade, são nas horas de maior crise que Deus levanta os seus profetas. Profeta não foi feito e não foi levantado por Deus para exercer o seu ministério no meio da bonança, quando tudo vai bem. Não. Profeta é levantado na condição de profeta para trabalhar no meio da crise. Aonde não tem crise, não precisa de profeta. Profeta é levantado por Deus para profetizar no meio da crise. Profeta tem um compromisso exclusivamente com Deus. Ele está no meio da crise, mas ele não é envolto pela crise. Deus o chama no meio da crise para profetizar a sua palavra. Algumas vezes, um profeta foi levantado por Deus para trazer boas notícias no meio da crise. Outras vezes, Deus levanta o profeta para
anunciar juízo no meio da crise. Por isso que o profeta precisa ser chamado por Deus. Nenhum rei, nenhum governante tem poder de levantar profeta, porque profeta recebe mensagem de Deus. Então ele tem que ser chamado por Deus, de acordo com a vontade de Deus, segundo os métodos de Deus. Sim, aí ele diz que o profeta tem que ser chamado por Deus, de acordo com a vontade de Deus, segundo os métodos de Deus. Só que de acordo com a vontade de Deus, é esse Deus aqui que está falando. E segundo os métodos de Deus, é estar no templo físico e cumprir todos os atos religiosos, dando dízimos e ofertas, limpando o templo, trazendo pessoas para a igreja para enriquecer mais esse moço aqui, ó, esse Deus, Abner Ferreira, porque esse aqui é um Deus. Vai alguém falar mal desse Deus aqui para alguém da igreja dele? Entende? Então, por quê? Porque a obra de Yarro não é aqui. A obra de Yarro que está na escritura é totalmente diferente disso aqui de cumprir atos religiosos. A obra de Yarro, primeiro, os discípulos perguntaram para Yahushua, né? Mestre, quais são as obras de Yarro para a gente executá-las? E Yahushua disse para eles, a obra de Yarro é esta. Ele falou a obra no singular. Que creia naquele que o Pai enviou. Ou seja, a obra de Yarro é a gente crer em Yahushua. Crer em Yahushua que o Pai enviou. A gente crê que o Pai enviou Yahushua, a gente crê em Yahushua. Essa é a obra. Essa é a obra nossa perante a Yarro. É a gente crer que Yarro enviou Yahushua e a gente crê em Yahushua porque Yarro enviou Yahushua. Essa é a obra que está na escritura. Agora, o apóstolo Shaul, ele diz que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela fé em Yahushua. Tá certo? Porque nós cremos em Yahushua, então nós somos salvos por crer nele, pela fé nele. Quais são essas obras que ele diz que nós não somos salvos pelas obras? São essas obras aqui, ó. Obras religiosas. Dar dízimos, ofertas, fazer jejum, orar em praça pública, ir para culto, subir a monte. Tudo isso são obras religiosas. Fazer evangelismo para levar pessoas para cá, para a igreja aqui, ó, e não para levar para Yahushua. Porque os evangélicos, amados, eles não levam as pessoas para Yahushua, até porque eles não conhecem. Eles estão aqui, ó, nesse pastor. O pastor deles não é Yahushua. Se você chegar para o evangélico e falar, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E quem é seu pastor? O meu pastor é o pastor Abner Ferreira. Eles não vão falar que Jesus é o pastor deles. E quando algum fala, olha, meu pastor é Jesus, está mentindo, não é? Porque se vai aqui ouvir esse pastor aqui que não é o verdadeiro, esse aqui é falso, porque o verdadeiro e o único é Yahushua. Mesmo que a pessoa fala que o pastor dele é Jesus, não é, porque ele está ouvindo isso aqui, ó. Então não é. O pastor é esse aqui. Entende? E quais são as nossas obras? As nossas obras é o amor ao próximo. E Yahushua lhe diz, o novo mandamento vos dou. O primeiro e grande mandamento é este. O primeiro e maior mandamento é este. Amarás a Yahweh de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, alma e de todo o coração. E o segundo é semelhante a este. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, as nossas obras que nós seremos cobrados naquele grande dia, como está em Mateus 25, a partir do verso 31, é o amor ao próximo. Quando Yahushua vai dizer, mas vinde, servo bem e fiel, venha para o descanso do teu Senhor, pois eu tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste, estive enfermo e tu foste me visitar, estive preso e tu foste me ver. Ah, Senhor, mas quando nós tivemos com fome, com sede, nu, preso, enfermo, ele dirá, em verdade te digo, que quando vocês fizeste a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então essa é a obra que nós temos que fazer para o próximo. Quando a gente faz a obra para o próximo, a gente está fazendo para Yahushua. E naturalmente para Yarro.
Por quê? Porque é no entendimento, a gente adora no entendimento. E no entendimento a gente faz a obra para o próximo, sem mostrar para as pessoas que a gente está fazendo, e o Pai está vendo. Isso é uma adoração para o Pai. Quando a gente faz a obra para o próximo, ajuda o próximo, porque a gente ama o próximo como a nós mesmos. Então, cada vez que a gente ajuda um próximo, a um necessitado, nós estamos adorando a Yahweh. Tá certo? Porque é isso que ele quer, que nós amemos ao próximo, porque ele é amor e ele ama a todos. Então ele quer que a gente demonstremos esse amor, que nós demonstremos esse amor. É isso que ele quer. Agora essa obra aqui, ó, são obras da lei. E essa obra aqui não tem serventia nenhuma para ser salvo para a vida eterna. Não tem. Nós somos salvos mediante a fé em Yahushua, não por obras da lei, tá? E quando nós praticamos o amor ao próximo, né? Porque quando nós somos selados pelo Espírito, o Espírito mora em nós, habita em nós automaticamente amamos ao próximo. Por quê? Porque nós nos amamos, que o Espírito nos ensina a nos amar. Então a gente pratica o amor, né, ao próximo, porque é o próprio Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Porque nós mesmos não podemos praticar esse fruto. Nós não podemos, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos ser longânimos, ter domínio próprio. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é terrena, e a nossa natureza tende para o pecado, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas quando a gente vai para Yahushua, que é a porta estreita, e ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do seu Espírito, e nós vivemos cheios do Espírito, não precisa de se esvaziar. Nós somos cheios desse Espírito. Então, é o próprio Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Porque o próprio Yahushua disse, sem mim, nada podeis fazer. E é através de Yahushua que ele nos leva ao Pai, e que o Espírito que transborda em nós, que nós somos cheios do Espírito, ele mesmo que vai praticando o fruto do Espírito em nós. Tá certo? Então vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Que naturalmente, amado, ele vai falar para fazer obras de Deus, dar dízimos e ofertas, você vir para o culto, você participar de todas as reuniões, ir para montes, ir para presídios para falar de Jesus. Mas para falar de Jesus para quê? Para ir para a igreja, para o templo físico, não para ir para Yahushua. Para fazer evangelismo nas praças, mas para quê? Para levar para cá, para essa igreja aqui, e não para Yahushua. O problema é esse: todos os trabalhos evangelísticos que essas pessoas que estão na igreja fazem, não é para levar para Yahushua, porque Yahushua não está nem em templos feitos por mãos humanas, e ele também não está em nenhuma religião. Mas quando eles falam para ir para a igreja, e levam uma pessoa para a igreja, é para levar para a denominação, para fazer atos religiosos, tá certo? Este extraordinário homem de Deus, Eliseu, foi levantado num momento de grande crise, um tempo de muita fome, de carestia, de sequidão, e até hoje a vida deste homem de Deus, Eliseu, serve de apanágio, de exemplo, de testemunho para todos nós. Veja, você vê, ele diz que Eliseu, ele serve de exemplo, de testemunho para todos nós. Eles não vão falar que Yahushua é o exemplo e testemunho para todos nós. Yahushua que morreu no madeiro para nos salvar. Eles não vão falar isso, eles vão falar sempre de outros personagens para dar exemplo de personagens do Antigo Testamento para trazer para os dias de hoje, para dar exemplo para nós, e sendo que nós temos que seguir a Yahushua. Entende? Quando o apóstolo Shaul, ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahushua, ele não pediu para a pessoa imitar ele, mas é para a gente ser imitadores, assim como ele é de Yahushua, ou seja, para a gente imitar Yahushua, para a gente seguir a Yahushua, e não seguir a Paulo, o apóstolo Shaul, mas para a gente seguir a Yahushua, assim como o apóstolo Shaul seguia a Yahushua, é para nós seguirmos a Yahushua.
Tá certo? Então vocês vejam que o apóstolo Paulo, né, o Shaul, o Estevão, o Pedro, todos eles não ficavam dando exemplo de antepassados, de nossos antepassados do Velho Testamento. Eles falavam diretamente de uma vida, de como viver uma vida no Espírito, conforme o que Yahushua ensinou. Então eles davam instrução conforme o ensinamento que Yahushua deu para nós seguirmos. E que é baseado no amor a Yahweh, sobre todas as coisas, no amor ao próximo, como a nós mesmos. Mas você vê aqui que ele está dizendo que Eliseu é um grande exemplo e um testemunho para nós nos dias de hoje, e sendo que o grande exemplo e testemunho foi Yahushua, porque Yahushua que morreu por nós no madeiro. Yahushua nunca pecou. Yahushua, ele é manso e humilde de coração. Então vocês vejam, mas por que ele não fala de Yahushua? Porque ele não conhece. Ele não conhece o que é espiritual. Ele anda no físico, na carne, na visão carnal, porque ele bota tudo de práticas religiosas como se fossem espirituais. Mas só que ele está na carne, vivendo no físico. Ele não conhece as coisas do espírito. A igreja também foi levantada para falar a palavra de Deus no meio da crise. A igreja só existe por causa da crise mundial. Aí ele aqui está falando a igreja, mas a igreja que ele está falando é ao mesmo tempo. Ele vai falar que a igreja que nós igrejas nós temos que fazer a obra, mas ele está falando das duas partes, tanto a igreja física para fazer a obra para essa igreja aqui, quanto pessoas, igreja para fazer a obra para levar as pessoas para essa igreja aqui, entendeu? Mas ele vai assim botar, as pessoas vão entender no sistema que a igreja que ele está falando é tanto nós para fazer a obra, mas para levar para essa igreja aqui, tá certo? A igreja não foi chamada para viver na bonança. Se alguém está esperando que a coisa vai melhorar, não se iluda. Aí nessa parte da mensagem ele fala a igreja não está esperando para viver na bonança. Aí ele está falando igreja pessoas, porque realmente igreja aí são pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele está falando a igreja pessoas, ele está falando a igreja pessoas no sentido de levar outras para ser igreja pessoas, mas para ser igreja pessoas nessa igreja aqui. Mas na verdade quando ele fala igreja no sentido de pessoas, não são, porque aquele que diz que é a igreja, mas que vai a uma igreja física, não é a igreja. Porque a igreja somos nós no entendimento, o templo do Espírito somos nós. Entende? Então aqui ele está falando igreja, mas dando a entender que a igreja são pessoas para fazer obras de Deus, mas para fazer obras de Deus para essa igreja. Vamos continuar. Daqui para frente é de mal para pior. Nada vai mudar. As coisas vão piorarem muito, mas é exatamente nesse clímax e neste meio desta mortandade espiritual, neste vale de ossos secos que é o mundo, que Deus levantou a sua igreja. A igreja é a voz de Deus que clama no deserto deste mundo. João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. João Batista já partiu para a eternidade, mas a voz e a palavra e a mensagem que estava no coração de João Batista está com a igreja, está comigo e com você. Aí você repare que a igreja que ele está falando são pessoas, somos nós, certo? Aí a igreja somos nós, mas para a gente fazer a obra de Deus, para trazer mais pessoas que estão no mundo para a igreja. Nesse ponto ele fala que a igreja somos nós, nós é que temos que profetizar como igrejas, certo? Só que ele não vai dizer que nós somos a igreja, que nós não precisamos ir a um templo físico. Mas aqui ele está dando a mensagem a entender que nós somos a igreja para fazer a obra de Deus, para levar pessoas para essa igreja aqui, templo físico, tá certo? Ele não está levando a mensagem para a pessoa entender que ela é a igreja, que ela não precisa ir a uma igreja física. Mas ele está levando a mensagem para as pessoas entenderem que ela é a igreja, para ela fazer a obra de Deus, para levar pessoas para essa igreja física. Tá?
Deus te levantou para ser profeta de Deus no meio da crise. Diga para alguém que está do seu lado: você foi levantado para ser profeta de Deus no meio desta crise. E eles, amados, sempre mandam a pessoa repetir. Isso é uma técnica psicológica para ficar bem gravado na mente da pessoa o que eles querem que a pessoa entenda, para continuar preso no engano da religião. Esse é um método muito usado pelos líderes religiosos. Aonde abundou o pecado, mas para a graça superabundar, o pecado precisa ter abundado. Nós não fomos chamados para tarefas fáceis. Nós somos chamados para tarefas difíceis. Então você vê, ele vai falar sobre a obra, sobre trabalhar, mas trabalhar como? Trabalhar na casa do Senhor, trabalhar para o Senhor, para levar mais pessoas para a igreja. Mas é trabalhar para o Senhor. Qual o Senhor? Esse aqui, Abner Ferreira. Tá certo? Porque para trabalhar para Yahweh é diferente. O trabalho no entendimento é a gente falar com as pessoas que nós somos o templo para eles irem para Yahushua, que é o caminho, que é a porta estreita, que é Yahushua. Tá certo? E o caminho que é Yahushua para Yahushua levar o Pai. Esse é nossa tarefa, de levar a promessa. Tá certo? A tarefa de nós hoje no entendimento é levar a promessa. Qual é a promessa? É a vida eterna. É levar a promessa para outros. Falar que Yahushua, ele prometeu para os nossos pais Adão que ele viria em 5.500, que morreria por nós e que ressuscitaria, e que aquele que cresce iria e andasse no entendimento do Espírito, que iria herdar a vida eterna, porque a promessa é a vida eterna. O Evangelho é a promessa. Quando está escrito o Evangelho na Bíblia, vocês podem ler promessa que vocês vão entender. Corta o Evangelho e põe promessa. Vocês vão entender o que é a promessa. E a promessa é uma só, que Yahushua prometeu. A promessa é a vida eterna. Tá certo? Só que aqui ele vai falar para as pessoas, para elas trabalharem na obra, né, para ter tarefas. As tarefas são difíceis. Quais são as tarefas? A pessoa evangelizar, falar de Jesus, mas não é para levar para Yahushua, mas é para levar aqui para o templo físico, porque nem esse moço aqui está em Yahushua, ele não está nem em Jesus, porque o Jesus não é pastor dele, nem esse Jesus aqui que é o falso, não é o pastor dele, quanto mais o verdadeiro. Porque Yahushua, ele não está nem em templos feitos por mãos humanas, ele não está em nenhuma religião. Ele está fora e está chamando esses que estão dentro da porta larga para sair da porta larga, para ir para fora e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Vamos continuar. Nós somos chamados no meio da crise. 2.000, quase 3.000 anos se passaram e a vida deste homem de Deus, Eliseu, nos encanta profundamente. A primeira característica da vida deste grande homem é o que eu tenho acabado de ler aqui. Veja, esse homem de Deus, a característica dele, ou seja, ele nos encanta profundamente, nos encanta. Não é Yahushua que encanta, pelo que ele fez por nós, né? Porque o que ele fez por nós não tem preço. Mas não é Yahushua que encanta para ele. O que encanta para ele é Eliseu. Por quê? Porque ele não conhece Yahushua. Então vamos ver aqui a primeira característica do Eliseu que encanta o Abner Ferreira. Vamos ver. Daqui consta exatamente no relato da sua chamada. Eliseu partiu com Elias, ou melhor, Elias partiu e encontrou Eliseu, e Eliseu estava
O que, irmãos? O que está escrito aí, irmãos? Diga assim: Eliseu estava lavrando, Eliseu estava trabalhando. Deus, diga comigo, Deus não gosta de trabalhar com pessoas que não gostam de trabalhar. Ai, moça. Aí vocês reparam que ele vai levar a mensagem, ele vai dar uns exemplos aí, mas ele está levando a mensagem para trabalhar para o Senhor. E o que é o trabalhar para o Senhor? É levar pessoas, mais pessoas do mundo. Porque segundo ele, as pessoas que estão no mundo são pessoas que não vão para a igreja. Então são as pessoas do mundo. Para trazer pessoas do mundo para a igreja aqui, o Templo de Pedra. Tá? A mensagem vai levar a isso. Eu não vi a mensagem toda, mas dá para entender que a mensagem é isso. Rapaz, não está fazendo nada, irmão, desocupado e tudo. Ah, irmão, vamos dar um cargo para ele na igreja, assim a gente ocupa ele aqui. Esse não é o critério de Deus. Deus olhou falou com o coração de Elias, e Elias olhou para Eliseu, e Eliseu estava trabalhando. Aleluia. Num trabalho que não é fácil. Trabalho do campo é trabalho duro. É outra característica linda na palavra de Deus. A Bíblia chama que ele estava trabalhando no campo. É outra característica linda na palavra de Deus, ou seja, na palavra de Deus que ele está levando é a Bíblia, não é Yahushua. Na Escritura, a palavra é Yahushua. Na Bíblia, para eles, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Então ele sempre está levando na Bíblia. Por que eles botaram a Bíblia como a palavra de Deus? Porque as pessoas vão ver o que eles estão falando e vai falar, tá certo, tá aqui sim. E aí continua presa no engano da religião. Mas na Escritura, a palavra é Yahushua, não é a Bíblia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você quer ser profeta de Deus? Começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Não, quanto pastor viver o talento que eu tenho. Aí então eu vou mostrar o que eu posso fazer na igreja. Mas enquanto ele, não, irmão, está errado. Você quer ser chamado por Deus? Quer que Elias olhe para você? Trabalhe. Vai fazer a obra. Viu? Enquanto eu fizer na igreja, ou seja, fazer a obra na igreja, aqui ó, Templo de Pedra. Ele primeiro fala a igreja que somos nós, né? Primeiro ele falou a igreja como pessoas. Nós, você, eu, né, tu, ele falou, tá? Mas agora ele está falando a obra na igreja, mas é a obra para a igreja Templo de Pedra. Tá certo? E não para a obra para a igreja, pessoas que ajudar ao próximo, porque cada um de nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito. Então o Pai vê todos como o templo do Espírito. Então quando a gente ajuda uma pessoa, um necessitado, nós estamos ajudando a um templo do Espírito, nós estamos fazendo a obra, que é ajudar o templo do Espírito. Porque, amados, o Pai, eu falo isso sempre, o Pai, ele vê a todos como o templo do Espírito. Mesmo uma pessoa que não conhece, que não confia nele, que não crê em algo, ele vê como o templo do Espírito. Ele não vê você e eu como templo do Espírito, o outro não. Ele vê a todos nós como templo do Espírito, porque nós somos o templo do Espírito. Mas só passa a ser o templo do Espírito aquele que crê que é o templo. E quem crê que é o templo não vai a templo físico, mas passa a ser o templo do Espírito e passa a andar no entendimento, no Espírito. Então não pratica mais obras religiosas, porque essas obras religiosas não são obras espirituais, mas são obras carnais, que estão na religião. Tá? Então nós passamos a andar no entendimento, no Espírito, aonde? E Yahushua é o nosso pastor. Então a gente não ouve o líder religioso, isso aqui é carnal, não é espiritual, é carnal. Tudo aqui é carne, tudo aqui, quando eu falo carne, é visão carnal, não é visão espiritual. A visão carnal é tudo físico que ele passa para o espiritual. Por exemplo, a ceia, a pessoa vai tomar a ceia no templo, o pão e o vinho, isso é carnal. Isso não é espiritual, mas ele bota para o espiritual, mas isso é carnal. A ceia no entendimento e a Yahushua que nos dá, que é a palavra, que é ele é a palavra, ele é o pão vivo que desceu do céu.
e ouviam o entendimento. Então, agora mesmo nós estamos ceando. Porque eu creio que muitos evangélicos estão entendendo a mensagem. Porque o próprio Yahushua está mostrando, o Espírito está mostrando o engano desses homens aqui. Então, o que é viver a vida no Espírito é você crer que Yahushua é o pastor, é você crer que o Yahushua é a porta estreita e sair do engano da religião, porque a religião é a porta larga, e você entrar na porta estreita, que é Yahushua, é você crer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Yahushua. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esse aqui não está levando ninguém ao Pai. Ele está levando o Deus do engano, que está aqui sendo adorado como Yahweh, se passando por Yahweh, Terron, o Deus das trevas, a morte, Satanás, está aqui sendo adorado nesse lugar. Você vê que aqui, ó, escuro, como é que é escuro? É trevas. Entende? Mas o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? É sair da carne, ou seja, sair do físico, de atos religiosos que é visão carnal. Atos religiosos, amados. Jejum, fazer jejum, fazer oração na praça, tomar ceia, dar dízimos e ofertas, ser batizado nas águas, ir nos cultos, adorar a Deus nos cultos. Tudo isso são obras da carne. São obras da carne, por quê? Porque está no físico, não está no espírito. E eles pegam tudo físico para o espírito, para o espiritual, mas na verdade não está. Porque a partir do momento que a gente faz uma coisa física, não é espiritual. As pessoas aqui falam, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse glória a Deus é físico, você está falando. Mas nós falamos no entendimento para o Pai, a gente não precisa falar alto para o Pai ouvir. A gente fala no entendimento, ou seja, no pensamento. Então é uma diferença muito grande. E a obra de Deus que ele vai falar aqui para a gente fazer é fazer a obra de Deus que são obras físicas. Obras religiosas que são da carne, não do espírito. Obra que precisa ser feita. Glória a Deus. Nós não chamamos ninguém para trabalhar, nós já chamamos pessoas que já estão trabalhando na obra de Deus. É diferente. Oh, irmão, agora eu vou te dar um cargo, uma responsabilidade, porque agora eu preciso que o irmão saia do banco e vai trabalhar. Não faça isto! Porque se ele está no banco sem fazer nada, com cargo ou sem cargo, ele vai continuar não fazendo nada. Então você vê, no banco sem fazer nada, é a pessoa ter que levar as pessoas para a igreja. Então, a obra que ele está falando é a obra de trazer pessoas para dentro da igreja, essa é a obra. Certo? E sendo que a obra que nós temos que fazer é ajudar o próximo necessitado, que são nossas obras, e guiar as pessoas para Yahushua. Porque ele é a porta estreita. Essa é a obra que nós temos que fazer. E o Espírito é que faz, Yahushua que faz, porque ele que vai levar o Pai. Quando te guia alguém que está preso no engano da religião e fala, olha, nós somos o templo, não precisa mais de você um templo, Yahushua é o pastor, ele é o caminho, vai Yahushua, e que a gente ensina a pessoa a ir para Yahushua, a pessoa vai para Yahushua, com a porta estreita, ele mesmo vai levar o Pai. Aí é o trabalho dele, é tarefa dele, de levar o Pai. E aí pronto, aí a pessoa vai ao Pai, aí não tem mais como ser enganado por esses líderes religiosos aqui, ó. Não tem como. Porque o Pai nos guia a toda a verdade. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Atenção, esse hino é muito lindo, eu gosto dele demais, né? Mas só esse eu quero, eu acho que nós temos que cantar diferente. Já estou trabalhando pro Senhor, levando a palavra com amor, quero continuar trabalhando, e ocupado sempre está, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na
a vinha do Senhor. Ocupado eu quero estar. Glória a Deus. Bom, amados, eu vou dar uma parada nessa primeira parte, né, para continuar, para não ficar tão grande o vídeo. Mas vocês vejam que o trabalho que ele está levando as pessoas é o trabalho de evangelizar para levar mais pessoas para a igreja, para assim ele ser mais rico ainda, né? Porque aí a pessoa vai ser mais gente para dar dízimos e ofertas. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, de qualquer religião, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em Atos 7:48, Atos 17:24. E nem tão pouco é Arruxo, o filho. Então, saiam do engano da religião e vá para a porta estreita que é Arruxo. Que Arruxo carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.